Olá, sejam bem-vindos a essa live muito especial. Vamos falar de um assunto de extrema importância. Ao meu lado, deixa eu ver do lado de cá, está o nosso querido professor Leonardo Penitente. Ô, Leonardo Penitente, Ei, bem-vindo. como é que vai? Ah, não, é para esse Ao lado aqui. contrário. O meu senso geográfico é uma coisa maravilhosa, ainda mais nessas tecnologias. Eu me perco todinho. Tiba, obrigado, querido. Mais uma vez está aqui no seu canal, seu e da Deia. Muito obrigado, tá bom? E parabéns Eu que pelo agradeço. nascimento da Mariana, pelo batismo dela também, não podemos esquecer, tá? Isso. Um abraço em vocês aí, nos meninos. Muito bom estar aqui para falar de um tema muito importante mesmo. Obrigado, tá, querido? Que bacana. Eu que fico feliz, professor. É um assunto que a gente já queria tratar há muito tempo, pessoal. Eu e o professor, a gente já tinha combinado de fazer uma live logo depois que aconteceu aquela invasão da Igreja Católica lá em Curitiba por aqueles ativistas políticos da esquerda. Eu entrei em contato com o professor e falei, professor, a gente precisa tocar nesse assunto porque se isso vira moda, a coisa fica muito feia. De fato, eles tendem a fazer isso. O que aconteceu no Chile foi isso. Né? Eles começaram a invasão na igreja e viu que a coisa arrefeceu, os poderes temporais não impediram. Enfim, aconteceu que eles tomaram coragem e começaram uma série de ataques, vilipendiando os nossos objetos de culto, os lugares sagrados, e foi terrível. E aqui começou também, né? A gente não imagina que isso seja um movimento social espontâneo, mas é planejado, é assim que eles querem, eles fazem, e a história mostra que não é um momento, alguém que vira e fala, eu tô com raiva, o que eu vou fazer agora? Vamos ali invadir uma igreja? Ah, boa ideia, vamos lá. Não, não é assim. Né? Aí não teve jeito a gente fazer aquela live na época, mas a gente foi conversando, eu e o professor aqui, e ele me trouxe um tema ainda mais completo, que é o transhumanismo, como a última etapa da revolução. É disso que a gente vai tratar hoje. Né? Muita gente desconhece o termo ainda, né? Transhumanismo. É. É muito novo para muita gente. Né? Mas isso não é novo, professor, já é uma ideia antiga, né? Desde lá da criação da Unesco, não é isso? Desde 1940 e poucos, já se tem essa ideia, essa vontade de tratar sobre esse assunto. E eu começo já perguntando, professor, o que é isso? Transhumanismo, afinal de contas, o que significa isso? Aí depois a gente vai entrar em questões Depois. mais completas e tudo mais. Mas, claro, se apresente, fala oi, pessoal, aí, fica à vontade. Olá, pessoal, obrigado, Tiba, obrigado. Ótimo, você fez uma bela introdução, a gente não tinha conseguido fazer, mesmo agora nós estamos aqui, graças a Deus, né? Tudo no tempo de Deus. Olha só, pessoal, tudo bem? Aqui é o Leonardo Penitente, né? Não sei se todos me conhecem, mas Se não eu conhece, sou estão perdendo tempo. Não, não, querido, que isso? Mas eu tenho me dedicado aí um tempo, já tem um tempo, a estudar esse processo revolucionário que tem acontecido. E o Tiba lembrou muito bem. O que acontece, Tiba, eu já vou falar do transhumanismo, o que acontece é que nós estamos enfrentando hoje nós estamos enfrentando um processo de dissolução, destruição da sociedade que nós nunca tivemos de fato. Por quê? Porque a guerra revolucionária, e não tem outro nome, a guerra revolucionária, ela está acontecendo em vários níveis e em vários frontes. Para usar essas palavras mais militares, né? que eles mesmos usam. Então, se a gente lê os trechos, os livros, as cartas de Gramsci, ele usa o tempo todo a linguagem militar. Pois bem, uma das frentes
ou um dos frontes usados, é este agora. E é o mais perigoso, é o mais pernicioso, é o mais perigoso, porque ele é o último passo. A revolução ela vai crescendo, ele é o último passo do pensamento do processo evolucionário, que é o transhumanismo. Que, como você maravilhosamente lembrou, já começou aí na década de 40 a se falar, mas hoje, é só hoje, atualmente, com o avanço tecnológico, que nós temos as condições de aplicar isso. E já está sendo aplicado. E já está sendo aplicado. Primeiro com testes em animais, na China com ratos robotizados, e eles já, na China agora, em 2015, eles começaram a melhorar o genoma humano de algumas crianças, colocando processadores de dados. E microchips para poder detectar um possível futuro câncer e já resolver o problema. Então, o que seria o transhumanismo? Que é uma das guerras que está sendo empreendida contra a nossa vida em sociedade, quer dizer, a nossa vida religiosa. O que é o transhumanismo? O transhumanismo é a tentativa, uma nova espécie de engenharia, a engenharia chamada ciborgue, ou vida não orgânica, é a tentativa de fazer uma simbiose, uma mescla entre humano e máquina. Parece filme, né? Parece. Eu conversando com a minha esposa até lembrou do Exterminador do Futuro, você se lembra? Sim, que aquele Schwarzenegger, então ele vinha para destruir os homens-máquina. Né? Então nós estamos fazendo o seguinte, Otiba, o que está acontecendo? Em resumo, é claro que é uma coisa muito mais profunda, mas resumindo, e a gente vai aprofundando depois, o transhumanismo é a tentativa de tornar o homem uma máquina, até o ano, fazer uma simbiose, na verdade. É claro que nós não sabemos o que vai acontecer a partir dessa simbiose. Nós não sabemos se é a máquina que vai fagocitar o homem ou se é o homem que vai fagocitar a máquina. Não é? O fato é que nós teremos, num futuro muito breve, eu nem colocaria no futuro, porque as coisas já estão em grande desenvolvimento, a substituição do homem pela máquina. É por isso que muitos falam do pós-humanismo, ou seja, quando nós não tivermos mais a humanidade. Por que este é o último passo da revolução? Porque é a destruição total do homem. Veja, os comunistas perceberam, e os capitalistas também, porque os dois movimentos sempre estiveram unidos, essas duas grandes forças revolucionárias, os capitalistas e os comunistas, eles perceberam as grandes fortunas e os intelectuais orgânicos, intelectuais das universidades, que recebem dinheiro das grandes fortunas para pesquisarem, para falar essas besteiras, para pensar essas besteiras, essas pessoas perceberam que você pode fazer a revolução que você quiser, mas enquanto existir homem, existe um coração. Enquanto existir um coração, existirá, ainda que no pecado, uma ânsia ali escondida por Deus. E todo pecador, o mais revolucionário, satânico, diabólico que ele seja, Deus um dia pode chamá-lo. Enquanto há homem, haverá relação de homem com Deus. Esta relação pode ser mais ou menos quebrada. Agora, o demônio achou uma saída, por assim dizer, entre aspas, que é justamente transformar o homem em máquina. Aí não tem mais. Aí não tem mais. Afeta a liberdade. Isso aí. Você vai criar homens todos recheados de microchips, andrógenos, é uma androginia, é a gênese de robôs humanos, que já não possuem mais liberdade, e que
segundo os ideólogos que estão pensando no transhumanismo e as empresas que estão financiando essa pesquisa, as grandes fortunas, uma delas é o Bill Gates, por exemplo, eles dizem que a tentativa é de dar ao homem aqueles atributos, aquelas qualidades que só Deus possuía, e que só Deus possui. Não é? Que é o quê? O poder, a imortalidade e a felicidade. Poder, imortalidade e felicidade. E felicidade. Quer dizer, Deus é felicidade plena, Deus não morre, e Deus é onipotente. Ou seja, a substituição do antropocentrismo, que já é uma deturpação, né? Isso aí. Mas mesmo assim é um passo muito ainda aquém da tragédia completa, né? Então você tem o aniquilamento, a substituição do antropocentrismo, né? Por quê, professor? O que substituiria? Pelo datacentrismo, que é a primazia e o absoluto predomínio dos dados. Da tecnologia. Da tecnologia e do algoritmo. Por isso que o anticristo é representado na Sagrada Escritura por números. 666. Porque ele é o antiverbo. Ele é o anticristo, ele é o antiverbo. E o antiverbo é o império somente do número. Uhum. Então aí nós temos já um problema, isso aí. Quer dizer, por quê? O que é a sociedade futura? Ou não tão futura assim? O que nós seremos se nós não tomarmos cuidado? Se nós não voltarmos a saber o que nós somos? A nossa dignidade de homens? O que acontece? Depois desse humanismo, depois desse antropocentrismo, muito bem citado por você aqui, nós teremos o fim do homem. Porque esse é um processo natural que Santo Agostinho já falava. Santo Agostinho, já no século IV, o grande padre da igreja, já dizia: o homem que decai de Deus, decai de si mesmo. Uhum. Então, essa era do antropocentrismo, que já era horrível, o homem, quando ele volta para si mesmo e vira as costas para Deus, ele vai se aniquilar. E é o que nós estamos vendo. E esse projeto do transhumanismo já tem um nome. Já tem um nome. E é um nome horrível, sacrílego, e ao mesmo tempo é uma paródia. Porque tudo que é paródico é satânico. Porque o demônio ele é o falsificador, ele é o macaqueador por natureza. Macaqueador. Então, tentando imitar a Deus, ele só consegue fazer palhaçada. Mas é uma palhaçada séria. Faz estrago. Faz estrago. Então, quer dizer, ele é um palhaço. Agora, e esses caras também são palhaços. Por quê? Porque eles querem imitar a criação. Eles querem... O nome do projeto, Tiba, é Homo Deus. Então, nós vamos sair do Homo sapiens e vamos evoluir para o Homo Deus. Por quê? Porque toda essa loucura, ela está inserida na cosmovisão, na ideia de que nós evoluímos, quer dizer, há 4,5 milhões de anos atrás, existiu uma ameba. Dessa ameba saiu um réptil. E desse réptil saiu um macaco, o Homo erectus. Aí do macaco surgiu o Homo erectus. Do Homo erectus evoluiu para o Homo sapiens. E agora, com as novas tecnologias, com o datacentrismo, com os grandes processadores de dados, com a possibilidade da simbiose entre o homem e a máquina, o homem vai deixar de ser o Homo sapiens para ser o Homo Deus. Porque ele vai ter todos os poderes,
ele vai ter o poder de curar um câncer, de curar qualquer doença, porque ele vai ter o poder de fazer sinapses cerebrais com os eletrodos. Até 2042, já se está trabalhando, alguns laboratórios já estão trabalhando para criar um robô que tenha mais transitores e consiga processar mais dados do que os nossos neurônios conseguem. Você vai ter inteira felicidade, porque você nunca vai ter dor, já que todas as suas doenças serão eliminadas desde o início por processadores que vão perceber quais são as células danificadas e vão corrigi-las. Então, essa famosa tese do rejuvenescimento, né? Uhum. Que hoje as plásticas mal resolvem muito mal, mas isso tudo você vai ter. Então, você vai ter uma felicidade plena, porque você já não vai ter mais necessidade de nada. Então, você vai ter um Frankenstein, metade homem, metade robô. E a parte robótica, a parte da ciborgue, ela vai estar ali justamente para dar para você o poder, que você vai controlar todos os fatores, vai te dar a felicidade e a imortalidade. Porque isso tudo nós podemos ter, mas por participação em Deus. Uhum. A gente pode dizer, o professor, que aquele passo de Satanás, né, que a gente ouve falar, que ele traça desde a Idade Média até a época moderna, que Deus sim, Cristo sim, Igreja sim, depois Deus sim, Cristo sim, Igreja não, entra aí o protestantismo, Deus sim, Cristo não, Igreja não, Deus não, Cristo não, Igreja não, o homem sim, né? Isso, agora o homem não. Agora o homem não. E aí você substitui para os bichos. A finalidade é do diabo tentar substituir o lugar de Deus. É o que ele sempre quis: se prostrares diante de mim, me adorares, eu te darei todos esses reinos e tudo. Sempre foi o desejo dele, ocupar o lugar de Deus, mesmo que seja no coração dos homens, né? Isso. Mesmo que seja no coração dos homens. Seria esse passo que Satanás estaria ofertando ao homem, ser Deus dele mesmo? Perfeito, isso, perfeito. Que Satanás sabe que o homem só vai conseguir com a técnica, com a tecnologia. Com a tecnologia. Seja, essa eternidade que nós temos sede, que nós desejamos, que a nossa alma anseia, né? Ela é percebida de alguma forma, mesmo que de forma instintiva. E uma vez percebida, sentida, desejada para a eternidade, porque ninguém quer acabar. Todo mundo tem sede de continuar, né? Todo mundo não quer ser fragmentado, todo mundo tem desejo de coerência. Uhum. Né? E todo mundo tem sede de sentido. São as três vertentes que todos temos, né? E o sentido, se não fizermos alguma coisa e não tem sentido, aquilo não satisfaz. Então, a gente pode concluir que essa tentativa de trazer o reino do homem e, por consequência, o reino de Satanás, e não o reino de Deus. Então, substituir não mais a eternidade em Deus, mas a eternidade em mim mesmo, pelas minhas próprias forças e tudo mais. Isso aí. Perfeito, isso aí. Quer dizer, a questão do transhumanismo, que na minha opinião, é a última etapa da Revolução Comunista, a última etapa. O transhumanismo, ele é a coroação, quer dizer, esse transhumanismo é levar à plenitude a tentação que a serpente colocou em Eva: sereis como deuses. Uhum. Por quê? Porque não há nada no mundo que possa nos oferecer o que o transhumanismo tem oferecido.
que é felicidade inacabável, imortalidade, um corpo sempre jovem, né? sem vamos dizer, o decaimento das células, possibilidade de doenças graves. E, quer dizer, a morte para nós cristãos, a morte quando é natural, deveria ser o maior dos bens, porque é ela que, rompida, vai nos fazer encontrar com o amado. Ô, professor, agora sim, o que seria esse processo na prática? Por que você está falando aí, o que eu vejo? A ciência evoluindo junto com a técnica, com os dados e tudo, com a inteligência, a tecnologia, faria com que as células se restabelecessem completamente, não morressem, no caso, fossem revitalizadas ou substituídas, seja o que for. Isso daria um processo de vida longuíssimo para a pessoa e tal. A não ser que morresse, por exemplo, uma tragédia, a pessoa foi pulverizada por uma bomba, não tem jeito mesmo. Não, antes de você, ela morreria quando o dono da tecnologia apertasse o botão e desconectasse tudo. Entendi. Aí a soberba do poder absoluto. Essa Matrix. Poder sobre a vida e sobre a morte, isso aí. Uhum. Porque sempre vai ter um ser humano operando tudo por trás. Claro. Você estaria a mercê também de outras técnicas, né? Ou seja, da tecnologia, que nem hoje. Eu estou aqui com a luz está funcionando, meu computador está fazendo a transmissão, mas tem um sistema complexo ligado para que isso tudo funcione. Então, estaria dependente desse processo. O nome disso é rede. O que eles querem é que você seja uma mosca dentro de uma... Quer dizer, o que eles estão construindo é uma aranha tecnológica que faz uma rede e você é uma mosquinha que caiu lá. E eles querem... Matrix, a ideia do Matrix... É igualzinho, isso aí. Todos ali naquele casulo, isso aí. Sendo alimentados... Com processadores de dados. Então, nós teremos o domínio de um datacentrismo, de dados, processamento de dadocentrismo. Os algoritmos. O que vai reinar são os algoritmos. Como o 666 é um algoritmo. E isto é... Agora, por exemplo, essa coisa aí que nós estávamos falando agora, como é que chegou a esse ponto? Aí que nós temos que ver como é que chegou a esse ponto. Chegou a esse ponto, por que agora a ciência, a nanotecnologia, está querendo sequestrar as pessoas em redes. Porque é isso que eles estão querendo, com grandes processadores de dados que dominam sua vida. Hoje é mais ou menos assim, o Google já ouve sua conversa, mas daqui a pouco vai ser tudo integrado no seu corpo. Agora, porque eles vão fazer um Frankenstein em você, eles vão instalar chip aqui, uma metade é máquina. Então, o que acontece? Por que chegou nesse ponto? Então, lembram, né? Nós falamos aqui, existem várias guerras acontecendo ao mesmo tempo, mas 3 delas são as mais importantes. A guerra cultural, a guerra social, que é muito superior à cultural. O pessoal está aqui na cultural ainda, mas nós já estamos... O marxismo já está batendo na gente com essa daqui, nós estamos aqui, ó. É como se você virasse para se defender contra o inimigo, e esse mesmo inimigo, ele já virou para suas costas, já começou a te bater nas costas. Você ainda está achando que ele está aqui, mas ele já está te dando soco aqui nas costas. Então, a guerra cultural, que continua, mas ela não é a predominante, a guerra social, que ainda está predominante, e já está chegando uma nova guerra que está dentro da social, e é mais perigosa que ela, que é a do transhumanismo. Por que o transhumanismo é uma etapa superior, e na minha opinião até a última, do processo revolucionário, de todo o processo revolucionário, que começa lá em Lutero,
e vai chegar aqui agora. Passando pelo marxismo, vai chegar nisso aqui agora. Por quê? Porque essa ideia de fazer uma mescla entre homem e robô e de unificar todos numa rede tecnológica global só pode ter cabimento numa sociedade onde os indivíduos estão isolados e sozinhos, desenraizados da família, da pátria e de todos os valores que enraizam o homem. E esses valores foram quebrados pela Revolução Social. A Revolução Social fragmentou a sociedade em indivíduos pulverizados, atomizados, zumbis, esses mesmos zumbis que são aproveitados pelos financiadores internacionais como Soros, Rockefeller, Bill Gates, que formam os black blocs, os antifas. Por que acontece, Tiba? A Revolução Cultural de Gramsci criou uma massa de pessoas na universidade que não pensam mais, são zumbis. O que você vai fazer com essa massa? O Gramsci não disse. Tudo bem, o que Gramsci disse? Olha, nós temos que levar o marxismo, a ideia marxista, o ateísmo, o materialismo para dentro das universidades. Tá bom. Vamos dizer, implanta os professores lá dentro. Tá bom. Um monte de professor falando um monte de porcaria e as pessoas ouvindo aquelas porcarias. Põe os professores nas escolas de ensino médio para ensinar a história sobre uma visão marxista, a geografia sobre uma visão marxista, a matemática sobre visão marxista. Ensino português, visão marxista, por exemplo. Então você emburrece as pessoas. E você cria, e você diz para as pessoas, para as crianças, adolescentes e adultos na universidade, que a família é uma infelicidade, que a família é uma desgraça, que a família é um produto burguês para explorar os outros. É uma coisa burguesa. Então, o menino já fica com ódio do pai. Já senta na mesa. Se o pai for um empresário, ele já olha para o pai como o explorador, o opressor. Então, você tira o menino da primeira raiz que ele tem, que é a família. Depois, ele aprende que o Estado oprime, que o Estado ele se vende às estruturas capitalistas e oprime. Ele já começa a sair da outra raiz que nós temos, que é a pátria. Os valores da pátria, papapá. Falando mais simplesmente, o Gramsci serviu para alguma coisa? Serviu, claro, ainda está servindo. Para quê? Gramsci veio para quê? Para produzir uma massa de desenraizados, de pessoas que não têm sentido na vida, que só sabem viver em grupo, em grupelhos. Grupelhos. Pois bem, são seres humanos isolados. Então, a Revolução Cultural de Gramsci vem para cortar os valores e raízes fundamentais do homem. E esse é o homem moderno, é aquele que não quer casar, não quer ter filhos, não sabe mais a importância da família, enfim. É um homem fluido. Tudo bem, então, a Revolução Cultural individualizou, isolou e desenraizou, desvinculou o homem de suas responsabilidades do mundo concreto. Eu lembrei agora. Desculpa, é que eu lembrei do Porchat. Agora, você falou esse homem, o homem fluido. O Porchat deu uma declaração há um tempo atrás, falou que criança é um inferno, não quero ter filho, não quero saber de criança, porque isso é um inferno, a expressão dele. Aí, pouco tempo depois, estava fazendo propaganda com a camiseta do Criança Esperança na Globo, né? Tirando foto, estamos aqui para ajudar as crianças. Esse homem fluido aí, que não quer saber de nada, não quer saber de compromisso e dos valores e dos princípios.
É isso aí. Infelizmente, o Gramsci, essa geração, é, a nossa, a minha, a sua. Nós, graças a Deus, né, passamos por processo de conversão, etc e tal, graças a Deus. Mas a nossa geração sofreu isso. Só que é o seguinte, esse pessoal vai sair da universidade alguma hora. Essa massa de zumbis desenraizadas que já não respeita mais a família, já não querem ter família, já não respeitam, tudo para eles é um problema. Essa geração, ela vai voltar para casa. Aí o que acontece? Aí vem um sujeito, na década de 80, veja bem, Tiba, quando o Olavo de Carvalho começou a falar da guerra cultural no Brasil, que Deus tenha a alma desse grande professor, desse homem que alertou a cabeça de muita gente. O Olavo de Carvalho começou, se eu não me engano, na década de 80, a falar, a alertar para a Revolução Cultural. A Revolução Cultural já não era mais o centro das atenções dos marxistas. Já estava, quando o Olavo começou a advertir para o mundo, para o Brasil pelo menos, que tinha um negócio chamado Revolução Cultural e que estava todo mundo caindo nisso, a esquerda já estava com uma nova tática. Em 80, com um sujeito italiano chamado Antonio Negri. É tudo italiano, Gramsci Negri. Antonio Negri é um sujeito complicadíssimo, porque ele é acusado por 8 homicídios na Itália. E virou professor da universidade, se eu não me engano, não sei se é de Milão. Ele é professor de universidade lá e ficou pensando lá, ao mesmo tempo em que ele participava desses grupelhos aí que faz guerrilha. E ali ele matou umas pessoas. Não é? O Antônio Negri, que na esquerda é conhecida com o apelido carinhoso de Tony Negri, Antônio Negri, Tony Negri, que é um dos sujeitos mais estudados hoje no Brasil. Você pode ver nas dissertações de mestrado, tese de doutorado, todo mundo está falando de Negri. O que o Negri, desde 80, já está falando? E a gente ainda está nessa coisa de revolução cultural. A revolução cultural ainda acontece, mas ela não é o foco. Ela é só uma preparação. Ela é que vai preparando a massa de zumbis que vai ser aproveitada agora pelo novo conceito marxista de guerra, que é a guerra social. E a guerra social, por sua vez, está abrindo as portas para o transhumanismo. Você não entende uma etapa se não entender a outra. E o que é a guerra social? A guerra social é a tentativa de pegar toda a massa produzida por um ensino deficitário, nos moldes gramscianos, nos moldes paulo-freireanos, uma massa que já não pensa, uma massa que já não intelige, não é inteligente, não está acostumada com os conceitos, porque está toda hora ali no WhatsApp. Não é? Porque o grande problema é esse, né? É que a técnica, ela em si não é ruim. Né? Porque alguém poderia estar falando, vocês estão falando aí do transhumanismo, mas vocês estão usando o computador, o YouTube, para vocês também usam o WhatsApp, é verdade, mas a técnica em si não é ruim. O fato é que ele está sendo aproveitada demoniacamente para este fim. É aí que está o grande problema. Né? Então, vejam, voltando. Então, o Tony Negri diz o seguinte, o que determina o marxismo não é mais o intelectual orgânico, o que é o intelectual orgânico para Gramsci? É aquele professor que conseguiu seu espaço na universidade e está lá fazendo a cabeça dos alunos. Esse é o intelectual orgânico. O Tony Negri diz, não, o intelectual você vai colocar nas universidades, nas escolas, para ele preparar os jumentos. A jumentice. A burrice. Ele vai nos dar os asnos.
Agora, o conceito principal do marxismo é o de multidão. Multidão. Então, nós vamos pegar essa massa amorfa, não hierarquizada, porque está fora da família, não é? E vamos direcionar para o que nós queremos. E aí, Otiba, existe um elemento na teoria de Antônio Negri, e é por isso que hoje ela é uma das mais seguidas, ela substitui a teoria de Gramsci, porque nem Gramsci conseguiu ser tão demoníaco quanto Negri. Porque, olha só onde chega. Se você lê os textos de Negri, o que Negri vai dizer? Olha, meus irmãos, Karl Marx, vocês acham que Karl Marx foi um revolucionário? Foi nada. Karl Marx era aristotélico, era tradicional, pensava na ideia tradicional. Vocês acham que Gramsci foi revolucionário? Foi nada. Por quê? Olha o que diz Negri, olha só. Negri diz, tanto Karl Marx quanto Gramsci, não é? E os grandes marxistas mais antigos, Lenin, Stalin, eles estavam ainda nadando numa metafísica tradicional grega. Por quê? O que determina a ideia de Aristóteles? A ideia de Aristóteles diz o seguinte, todo homem caminha para um fim. A ideia de fim. A ideia de fim é uma ideia importante para nós, católicos, para os cristãos em geral. É importante. Porque o fim significa que as imperfeições vão acabar e nós vamos ter um novo estágio perfeito. Tá certo? Isso é interessante, isso. É importante que tenha um fim. Em que em algum momento chegue o fim. Aí o que diz Marx? Realmente, Marx diz, o comunismo é uma teoria que diz, a grosso modo, que os homens vão evoluindo, vai tendo ali os processos econômicos e nós vamos chegar numa fase, pela força, pela ditadura do proletariado, nós vamos chegar numa fase final. O que significa isso? A implantação e implementação do Estado comunista e a felicidade e perfeição de todos. Tem um fim, entendeu? Tem um fim. É um fim mundano, intra-histórico, mas tem um fim. O que diz Gramsci? Vamos fazer a revolução cultural para que a gente chegue no Estado comunista. É um fim. E ali seremos felizes e perfeitos, para sempre. O que diz Negri? Negri diz, querem ser marxistas de verdade? Negri diz, eu vou tirar as consequências do marxismo que nem Marx conseguiu tirar. Se Karl Marx está dizendo que o mundo, que tudo muda, tudo é fluido, tudo passa, tudo muda, nada é fixo, então você não pode prever um fim. Aí Negri diz, a única lei da revolução é o caos. É o não fim. Se você diz isso, você sai do aristotelismo, do catolicismo, do tomismo. Mesmo que você coloque o fim aqui, ainda você está sendo tomista e aristotélico. De alguma maneira você está sendo um negócio estranho. Não. E onde ele pretendia chegar com isso? Aí é que está. A moda agora, esta revolução, a guerra social, que é a etapa mais avançada do marxismo gramscista e do marxismo ortodoxo, é a seguinte. Você destrói sem construir nada no lugar. Só destrói. É o caos pelo caos. Só destrói. Então todos esses
todos esses grupelhos de guerrilhas humanas, esse vereador do PT que invadiu a igreja lá em Curitiba, aquele grupelho dele que invadiu a igreja lá em Curitiba, que era o tema da nossa live, você vê que, primeiro, ele não está sozinho, ele está em grupo. Ele está com uma multidão ali. Mas uma multidão que não sabe o sentido. Porque eu tenho um conjunto dentro da minha família, mas ela está ordenada. É uma multidão sem saber sentido. Então, aqui que está o detalhe. Aqui está o detalhe. Para Negri, o caos que o marxismo original quis causar, Karl Marx diz, vamos causar o caos, mas causar o caos em vista de uma ordem futura, você entendeu? Sim. Gramsci diz, vamos causar o caos, mas com ordem, com vista de uma ordem futura. E o Negri diz, não tem ordem. O marxismo, para sobreviver, ele precisa de criar multidões, grupelhos de guerrilha, multidões, várias multidões dentro de um país, levantando bandeiras sociais, gaysismo, feminismo, black bloc, antifascismo, e ir para as ruas apenas para o caos. Por quê? Por exemplo, você pega lá, o Fidel Castro foi para a rua com o Che Guevara, entraram lá no Palácio Cubano, botaram todo mundo para fora e ocuparam o poder. Isso, e tiveram na cabeça a ideia de fazer uma ordem diferente. Que não foi nem ordem, nem foi diferente. Mas eles estavam com essa ideia. O Negri diz que isso é loucura. Os caras estão tudo maluco. Esses marxistas, dizem, não entenderam nada. Lenin, que invadiu o palácio dos Romanov, matou todo mundo e quis instaurar uma nova ordem, é louco. Ele está falando de ordem ainda. Ordem é coisa burguesa, cristã. Não existe ordem. É o caos pelo caos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a rua, fazer coquetel molotov, jogar, queimar ônibus, bagunçar tudo. Vamos só bagunçar. Nós queremos o caos pelo caos. Você já viu algum movimento desse Black Bloc pedir alguma coisa para botar no lugar? Ele quer algum governo? Não quer nada, ele não quer nada, ele só quer... A ordem é resistência e destruição. Aí explica por que eles precisam de universidades, massa de manobra, pessoas burras. Isso. Veja, o Negri... O exército tem que ser assim, né? Isso, o Negri diz, olha, peraí, nós não vamos jogar no lixo tudo que o Gramsci fez, não vamos jogar no lixo. Ele é que está produzindo a matéria-prima para a gente. Exatamente. Só que se você ficar no Gramsci, só está errado. O Negri diz, veja bem, o Gramsci não vai resolver nada. Porque esse menino vai sair da universidade todo doutrinado. Mas ele vai ter um ambiente de trabalho, ele vai voltar para casa, no domingo ele vai almoçar com os pais. Ele pode ter momentos de fraqueza, entendeu? Se ele voltar para a família. O negócio é que ele saia da universidade e já entre logo num grupo, numa multidão. A perda da identidade. Total, porque ali... Pergunta se algum membro desse Black Bloc, desse antifascista, desse movimento feminista, se eles se conhecem muito bem. Eles marcam um horário no WhatsApp, ó, vamos todo mundo protestar em tal lugar, vai todo mundo lá, ninguém sabe a vida de ninguém, ninguém toma café com ninguém, ninguém é amigo de ninguém. Você vê depoimentos de pessoas que viveram esse lado, depois saíram, eles contando que é exatamente isso. Não sei se você já viu o testemunho da Sarah Winter. Já vi, acompanha ela já. Quer dizer, eles não se conhecem. Relata isso. Isso aí, e ninguém, quer dizer, é isso aí, ninguém, como eles dizem, ninguém solta a mão de ninguém conhece ninguém também. Nem eles se conhecem, não sabem quem eles são, não sabem não, eles são massa de manobra. Agora, Tiba, isso é uma coisa muito interessante. Que Negri vai mais profundo. Negri vai mais profundo. Né? Ele diz,
O Negri diz: olha, esses grupos precisam de dinheiro. Aí Negri diz: quem é que vai dar o dinheiro? São os próprios capitalistas que nós queremos destruir, que nós queremos, quer dizer, nós queremos o caos. Nós queremos resistir o caos pelo caos. Veja bem, segundo o Negri, Karl Marx queria o caos para ter uma ordem depois, entendeu? Uma pseudo-ordem, né? Porque na cabeça dele era uma ordem. Era uma ordem. O Gramsci queria propor o caos como um primeiro momento, mas para reestabelecer uma pseudo-ordem no futuro. Uma pseudo-ordem no futuro. Para Negri, não. É o caos aqui, para gerar outro caos ali, para gerar outro caos acolá, para gerar outro caos aqui, e assim indefinidamente. Professor, antes da linha, espera que o senhor vai continuar. Eu, desde um tempo na live, eu fiquei observando tudo e fiquei pensando. A sociedade, as pessoas estão cada vez mais incapazes de resistir a isso. Porque, assim, se o senhor solta uma informação dessa, de algo bem do futuro, que a gente não está experimentando agora, assim, total, implementado, é muito mais fácil você resistir. Né? Você está falando aí, não, puxa vida, é o transhumanismo, não vou deixar fazer isso em mim, e tal. Mas as coisas chegam aos poucos, elas não se apresentam assim rapidamente já prontas, elas vão comendo pelas beiradas. Então são as facilidades que você vai obtendo, os acessos que você vai obtendo, né? Os benefícios que você vai obter. As pessoas não resistem no sentido total mesmo. Uma, porque elas mal percebem o processo. A gente tem visto o que tem acontecido nesses tempos que estamos vivendo, né? As pessoas não estão nem despertas para isso, elas nem pensam na possibilidade de algo dar errado nesse processo todo, ou se existem pessoas que estão se beneficiando de tudo que está acontecendo, ou se tem grupos que podem estar implementando algum sistema ou alguma doença, seja o que for, através dessas ações obrigatórias. Elas não pensam nisso, elas rechaçam isso como uma teoria de conspiração, como algo maluco, como vocês estão loucos, que nem teve aqui nos comentários. Né? Quando você começou a falar do transhumanismo, tive uma pessoa falar: que palhaçada, bobagem, para com isso, não tem nada a ver, tal. Porque, assim, para a pessoa isso é tão, tão distante, né? Que ela acha, não, isso aí... Tem nada, Sabe o que eu tenho para mim? Que a maioria das pessoas, elas vivem, assim, elas têm como parâmetro a vida simples de um cidadão comum, como a vida dela, por exemplo, entendeu? Ela acha que não tem pessoas ruins, que não tem pessoas que maquinam fazer o mal. Para que a pessoa vai parar o que está fazendo? Tem muita coisa para cuidar na vida. A pessoa vai investir para poder controlar os outros, provocar alguma coisa, seja uma doença. Então, ela ainda está no mundinho de Poliana dela ali, a pessoa ainda está na fazendinha feliz, achando que todo mundo é bom, entendeu? Que maravilha, vamos nos dar as mãos. Gente, para com isso. O importante é respeitar as pessoas. Cada um tem a sua opinião. Vamos soltar uma pomba da paz, entendeu? Vamos lá cantar Imagine lá na frente do não governo. dá, não vai resolver. Entendeu? A pessoa tá viajando, a pessoa não entrou ainda não caiu na realidade. Falta ela ainda esse senso de realidade, de fato, né? Dela pensar que tudo bem que a preocupação dela é com os filhos dela, preocupação é se ela vai conseguir comprar as telhas da casa que ela está construindo, se ela vai conseguir pagar a prestação do cartão que vence dia 12, entendeu?
são as preocupações para a pessoa que é o máximo que ela tem. Assim, no máximo, tipo assim, é um filho que não vai bem, que não passou na universidade. E ela ignora completamente todo um contexto de poder que a história já mostrou que é real e que vem se repetindo. Ao longo de toda a história humana, nós tivemos grupos querendo dominar o mundo, querendo massacrar nações, querendo fazer seleções genéticas, seja através de uma chacina geral, seja através de doenças, seja através... Então a pessoa ignora tudo isso e de repente ela acha que ela está numa época privilegiada, onde as pessoas que nasceram nessa geração que vivem agora são tudo pessoas preocupadas com as coisas boas, entendeu? É, Isso é um puerismo, não sei. não, é verdade, Otiba. E o engraçado é que aqui que está o grande problema. As pessoas vão continuar com as suas preocupações mais imediatas, né? Imediatas. No entanto, enquanto elas fazem isso, existe toda uma trama real que está sendo preparada e que a está envolvendo. Então, por exemplo, hoje, nós não fazemos nenhuma operação bancária sem contar com a ajuda de grandes sistemas de processamento de dados. Uhum. Você quer pagar o cartão no final do mês, você vai precisar que o banco não dê um bug. E o que o banco libere o teu dinheiro. Porque cadê? Onde está o seu dinheiro? Onde você está tocando na moeda? Mais. Não tem Não mais. existe mais. Então, todo o dinheiro já foi digitalizado. Já não foi, tem mais em espécie. já está sendo quiser isso. Sacar, agora não é impossível. É impossível. Todo o dinheiro já foi inserido em processadores de dados. Já está sendo gerido por um dadocentrismo. Já são números São números que isso, tudo nosso é número. Você manda um número para lá. No Instagram, tudo é algoritmo. Tudo é algoritmo. Agora, a última etapa que você tem que quebrar é fazer do homem um algoritmo. Uhum. É isso que as pessoas não estão entendendo. E farão. Se não fizerem com nós, farão com os nossos netos. Isto, se a gente não tomar tempo, não tomar vergonha, não tomar medida contra isso tudo que está acontecendo. E aí, tem algumas soluções possíveis. Tipo, que depois a gente pode falar. Agora, o que eu... essa que é a importância. Não adianta não você fugir, você dormir, você ignorar. Isso vai te atingir. Por quê? Porque daqui a pouco, se você não tiver um nanotransmissor que vai te curar de um câncer, de uma gripe, você não será bem-vindo no estabelecimento, porque você é o impuro, você é aquele que tem um câncer, você é aquele que tem ainda uma gripe, você é aquele que tem ainda um Covid e pode passar para todo mundo. É onde que eu queria chegar, porque eu não entrei. Eles vão te isolar como o nazismo. É isso, eles vão te isolar como uma política nazista de eugenia e limpeza racial. Porque só será aceito o ciborgue. Sim, o puro. O puro ciborgue tecnologicamente purificado, que, no entanto, não tem livre-arbítrio, porque se alguém apertar um botão, ele mexe a mão. Exato. E olha o que a gente está vivendo hoje. Pessoas que coadunam, por exemplo, e defendem o passaporte vacinal, por exemplo. Entendeu? A pessoa defende que tem sim, o Estado tem direito, os políticos, os burocratas, eles têm direito de exigir essa autorização, distribuindo autorização das pessoas que podem entrar em alguns lugares, outros que não podem, fazer parte de grupos, outros que não podem, por causa desse processo porque não pode falar o nome, né? Entendeu? E você vê políticos até que se dizem católicos defendendo esse processo todo, que foi uma grande decepção para mim. Pessoas boas, mas se mostraram péssimos agentes públicos, políticos católicos. E você vê, nossa, até pessoas inteligentes não conseguem perceber
que tudo isso, de fato, é um treinamento para que você faça a seleção eugênica. Quando a gente citou o início, né, desse transhumanismo, né, a gente caiu no nome, quando houve a primeira pessoa que trouxe esse nome, foi um tal de Julian Huxley. Huxley. É o irmão do Aldous Huxley. Aldous Huxley, exatamente. Toda a família dele é envolvida, geneticista, já tinha problema. Tudo confuso. E esse Julian Huxley, ele é classificado como eugenista. Né? Com certeza. Ele foi o primeiro presidente da Unesco. Isso aí. Ele se dizia o fundador da Unesco. Né? Então, ele trazia essa ideia do transhumanismo lá em 1940. Entendeu? Que era loucura na época, aquela coisa toda. E hoje, como é que tá as coisas? Não, hoje já está acontecendo. Veja bem, parece ficção científica, Tiba, e as pessoas não ignorem isso. Né? Em 18 de abril de 2015, uma equipe de geneticistas chineses, o que eles se propunham? Se propunham a melhorar o genoma de 83 embriões humanos com nanotransmissores. E conseguiram. Não brinque com isso. Esse negócio do Covid aí foi um teste em que sentido? Porque essas pessoas descobriram que nós temos medo da morte. Exatamente. Nós somos manipuláveis, que nós e agora eles vêm e dizem, hoje é a picada. Amanhã é um robozinho que eles querem implantar em você e que vai falar, fique tranquilo, você pegou o Covid? Vou botar um robozinho aí que vai dar uma limpadinha aí no seu organismo. Mas posso botar antes também. Mas eu não quero. Então você é um vetor transmissor de doença. Tchau. O que o nazismo fez foi exatamente isso. Eles fizeram um trabalho de conscientização do povo alemão quanto ao povo judeu. Né? Isso aí. Não foi de uma hora para outra. Eles foram colocando a responsabilidade pelas doenças, o sífilis, as doenças todas em cima dos judeus. E foram aos poucos. Então a sociedade alemã foi olhando para os judeus como esse povo impuro, transmissor de doença. Claro. E foi criando o asco, nojo e a responsabilidade dos males alemães, de todos os males da sociedade alemã, foi imputado a eles. Então, exatamente o que está acontecendo hoje. Então, as pessoas até ontem estavam olhando para o nazismo com essa repugnância, né, com toda a razão, né, e falando absurdo, meu Deus, loucura, tudo quanto as piores atrocidades se remetia logo ao nazismo. E, de repente, as pessoas começam a submeter a coisas muitíssimo semelhantes ao que foi feito pela sociedade, pelo Adolf Hitler, né? Em cima dos judeus. Isso é absurdo. Absurdo. Não, absurdo. É um absurdo completo. Só o fato de você ter geneticistas tentando melhorar embriões humanos, você já está fazendo juízo de valor. Aí está dizendo, tem os piores. Uhum. Tem os piores. Tem os piores e esses não vamos descartar. Quer dizer, vai criar uma nova espécie humana, melhorada, e até chegar a uma espécie não humana, que é metade máquina e homem. Essa será, para os padrões dele, perfeita. Feliz, imortal e poderosa. Agora, que é o Homo Deus. É o Homo Deus. No fundo, Tiba, o que acontece é que é o mito do super-homem de Nietzsche. Nós vamos ter o super-homem, aquele que não morre, entendeu? O que acontece é o seguinte, o que acontece é que nós saímos de uma ameba, segundo os evolucionistas, e vamos voltar para ser ameba, sem liberdade. É isso que o evolucionismo vai nos levar.
da ameba ao réptil, do réptil ao macaco, do macaco ao Homo erectus, do Homo erectus ao Homo sapiens, do Homo sapiens ao Homo Deus, e o Homo Deus, que é uma máquina, é uma ameba. Uhum. É isso que acontece. E outra coisa, a geração dos nossos filhos, que é toda, que na linguagem mais nova é conhecida como, eu acho que é a geração Z, né? É, geração Z. Z, porque Não, Y, tem uma geração aqui, ó, aqui é a geração Z. A primeira geração foi a Baby Boom, depois geração X, geração Y, que é a nossa, e a geração Z. A geração Z já são nativos digitais. Eles vão aceitar muito bem a transformação do homem em máquina, entendeu? Eles já veem algumas coisas como antigas, não é? Toda a vida deles é online. Toda a vida deles é online, atrás das redes sociais. E os elementos da vida, eles só reconhecem aqueles da web. Essa é a nova geração, é a geração de hoje. Agora, os filhos dos nossos filhos, os filhos desses que estão hoje aí, já estarão prontos para a andogenia. Agora, veja bem, vai ter um algoritmo mestre que vai dominar todos os outros. Isso é um perigo muito... Eu vou dizer uma coisa. Hoje, as grandes fortunas, não é? As grandes fortunas, especialmente os Soros, por que eles financiam esses grupos? Né? Agora a gente volta um pouquinho para a guerra social. E depois a gente vai para o transhumanismo. De novo. Por que eles financiam esses grupos? Esses grupos que invadem igrejas, que queimam os símbolos nacionais de um país. Por que eles voltam nesses grupos? Eles financiam. Porque para o George Soros, para o Rockefeller, que são donos de banco, para eles é melhor tratar com grupos guerrilheiros do que com estados nacionais, que têm poder militar. Poder militar. Que tem arma. Então, para um Soros, é melhor que ele negocie com o grupo dos Black Blocs do que negociar com o Brasil, que tem forças armadas. Do que ter que disputar poder com o Brasil. Não é? Então, veja bem. Veja bem. O Antônio Negri diz: por que os capitalistas vão financiar esses grupos? A multidão, lembra da multidão? Sim. Por que essas várias multidões são financiadas pelo Soros? O que um capitalista como Soros tem de interesse em um movimento de esquerda como o antifascismo, o antifascista, o Black Bloc? Por quê? Porque esses movimentos, eles vão causando um caos tão grande dentro do país que eles destroem a nação onde eles estão, entendeu? Pelo caos provocado. E para o Soros é melhor que não tenha países mesmo. E a ideia do Negri é que a mistura entre capitalismo e socialismo, entre as multidões guerrilheiras e as grandes fortunas, e esta mescla se dê porque os movimentos de guerrilha vão destruir o Estado, provocando caos em todos os locais, e eles vão aos poucos. Eles destroem, e a ponto do país ficar todo dividido em grupos. Não tem mais Estado brasileiro. Na Guatemala, por exemplo, foi o primeiro experimento que eles fizeram, baseado na teoria do Negri. Eles queriam dividir a Guatemala em 54 tribos indígenas. Eles iam dissolver o Estado da Guatemala
ia fazer 54 tribos menores, para que as grandes fortunas não tivessem que enfrentar estados poderosos. Né? Por exemplo, aqui, ao falar isso, eu não estou tomando partido de ninguém, tá, Otiba? De ninguém. Mas foi muito curioso ver o Soros atacando o Putin. E o Putin dando para o Soros. Porque o Soros está na tática do Negri. É claro que o Putin fez uma guerra errada, ele não devia ter feito aquilo. Está tudo errado. Está tudo errado. Mas você vê que o Estado-nação, seja a Rússia, seja a França, seja o Brasil, seja o México, um Estado militar que tem forças militares, ele não pode ser ameaçado pelo dinheiro estrangeiro, pela usura estrangeira, pelo capital, pela plutocracia internacional. Porque nós temos armas. Uhum. E agora, por que você quer destruir os estados, nações, os países? Por que você quer destruir os países? Faz parte da guerra social. Você destrói os países, você decompõe um estado em diversas tribos menores. Essas tribos estão desprotegidas, e aí você cria os escravos da mão de obra internacional. Olha, tudo que o professor disse, as universidades aproveitando toda a revolução cultural, Gramsci, Marx, a massa feita, destruindo tudo, sem identidade, formando nações fracas, sem poder, sem identidade e sem poder bélico. Isso aí. Sem poder da própria defesa. O que a Europa está se tornando? É isso aí, está tudo fragmentado. É a técnica da fragmentação. Uhum. Enquanto isso, você tem o outro elo comunista russo-chinês que estão fortes, bem armados até os dentes. Eles não entram nas técnicas. É igual o produtor de morango que aplica... Como que aplica remédio no morango? Ele não come o morango. Uhum, exatamente. Porque eles sabem, o elo russo-chinês, eles estão ao contrário, eles estão fortalecendo a nação. A China já anunciou o programa de ressaltar a masculinidade dos rapazes. Eles estão com programas nas escolas, com a juventude, de ressaltar a masculinidade. Então, é a tática chinesa. Então, você vê a Rússia, por exemplo, quando você vê a Rússia com políticas contra uniões civis e homossexuais, lá, uniões de fato, enfim, aí alguns tentam... isso é um perfil conservador, a Rússia está dando passos em direção ao conservadorismo. A intenção não é por ter valores conservadores, mas porque eles entenderam que uma nação forte, militarizada e robusta, que é o que de fato resiste a toda essa guerra que estão travando no mundo todo. Isso é verdade. No final das contas, o professor Olavo sempre dizia isso. No final das contas, meu amigo, o que vai falar alto é o fuzil, é o canhão, é o míssil. Não adianta você ficar com frescura. E no final... O que é uma arma na sua cabeça? O que é um míssil apontado em cima da sua cara? Assim, é a destruição, o ponto final acabou. Não tem conversa. Entendeu? O que está acontecendo na Ucrânia, onde tem ali também um berço do feminismo muito forte, da revolução sexual muito forte, né? Você vê o movimento completamente perdido. Aqueles que estão alistadas, lá, reconhecidas civilmente, as mulheres que se transformaram, entre aspas, em homens, né, e foram reconhecidas, elas estavam pedindo dispensa da guerra. E o Estado falou, não, peraí, você quis ser homem, agora você vai para a guerra, que nem os homens. Entendeu? Que nem eu falei, o feminismo vai até a tampa do vidro de azeitona bem fechado. Claro. Acabou ali. Então tem um limite. Chega um momento que não dá.
E eles estão percebendo isso ali na Ucrânia de forma muito dura, que os flu-flu, as frescuragens, na hora de uma guerra, por exemplo, meu amigo, isso é fraqueza. A Rússia e a China já descobriram. Agora, o elo dos globalistas ali, toda a Europa, América, enfim, eles ainda estão nesse processo dessa tática e agora estão enfraquecendo militarmente suas próprias nações. Né? Tiba, perfeitíssimo. E se a guerra social conseguir, e se a tática de Negri da guerra social conseguir dissolver a pátria, por quê? O Antônio Gramsci está atacando a família com a Revolução Cultural. Ideologia de gênero nas escolas, aborto. Revolução Cultural. A taxa de natalidade. O Negri está atacando o Estado, a força política, fazendo guerra social, criando grupelhos, esses grupelhos financiados, o caos social, destruição das nações. E você não vai ter mais países, você vai ter esses grupelhos sobreviventes. Feudos. Os feudos. Isto. E aí vem o transhumanismo que está atacando o indivíduo, que era o que faltava. Vai fazer morrer o indivíduo. A liberdade pessoal. Então você vê que são as 3 guerras que estão atacando as estruturas fundamentais da realidade. A política, a família e o indivíduo. A política, a família e o indivíduo. Negri na política, Gramsci na família, e principalmente Gramsci na família, e a teoria, a engenharia ciborgue das grandes fortunas no indivíduo, quer dizer, tirando a liberdade. Agora, aqui que está a importância, porque senão as pessoas não vão conseguir fazer essa ligação. Professor, antes de você entrar nisso aí, eu tomei a liberdade de pegar o link do seu curso. Tá. Você tem um curso sobre a guerra cultural. Isso. Eu coloquei no Bitlink para diminuir, tomei essa liberdade e coloquei na descrição do vídeo aqui. Tá? Obrigado, querido. Obrigado, então, pessoas, eu peguei e coloquei no Bitlink, diminuí e coloquei aqui, né? Nem te falei, mas para ficar mais bonitinho. Não, eu vi aqui, tá ótimo, perfeito. Né? Aí, as pessoas, eu queria falar com as pessoas aqui que têm interesse em aprofundar sobre a guerra cultural, a guerra social, tudo isso, essa revolução toda. Quem quiser se aprofundar, porque agora numa live não dá para fazer. Não dá para falar. Tem muitas coisas aqui, inclusive, Tiba, nesse curso, se você me permitir, querido, muito obrigado, Tiba, pela sua generosidade. Gente, o Tiba é um dos amigos, né? Graças a Deus, Deus me deu grandes amigos generosos, mas um dos amigos mais generosos que eu tenho, tá? Obrigado, Tiba. Ele está abrindo esse espaço para que eu possa divulgar esse curso. Sabe por quê, gente? Porque o Tiba considera, como eu, o curso muito importante. Eu fiz um curso. São mais de 30 horas explicando a revolução marxista comunista desde Marx até hoje, com Antônio Negri. Inclusive, Tiba, eu ali falo do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo já está dentro da guerra social, já não está mais dentro de Gramsci. O Foro de São Paulo foi implementado já na guerra social. Os movimentos do Foro de São Paulo até hoje, os movimentos que nós tivemos na América Latina, eu atualizo o curso com o que está acontecendo. E agora nós estamos lançando Guerra Social 2.0, que é esse link que você colocou aqui, querido amigo, que é a Guerra Social 2.0, que é o nosso segundo lançamento, por isso 2.0, e eu estou acrescentando o transhumanismo, que é a etapa final da guerra social. Por quê? Então, quem quer saber com profundidade, estudando os autores, lendo o que os autores estão dizendo, porque eu não estou inventando nada, já sabendo de todas as pesquisas que foram feitas. E outra coisa, Tiba, tem um cidadão chamado Dr. Alberto Tacchini, que já está escrevendo artigos científicos que está sendo utilizado em congressos sobre como aproveitar o transhumanismo na educação de crianças. Alberto Tacchini. Nós temos que ficar atento. Nós não podemos fazer o seguinte, quando
eu lembrei aqui, né, quando se falava de guerra cultural no Brasil, a guerra cultural já estava sendo mais ou menos abandonada, já estava... Aí não pode ficar atrasado. A gente tem que ver a coisa no momento em que ela acontece. E aí, quem quiser entender mesmo o que é o pensamento revolucionário, precisa fazer esse nosso curso. Então, gente, o link está aqui, está aberto. Se inscrevam, por favor. Vejam o que a gente está oferecendo. Bom, mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, Iba, sobre a questão, porque pode ficar para as pessoas que as pontas não estão ligadas. Não é? Acontece o seguinte, se você destrói as nações, se as pessoas já não têm nenhum vínculo, elas estão no grupo, na multidão. A única estrutura que vai unificá-las é a rede tecnológica. Então, é a multidão que está interligada numa grande teia chamada rede mundial de tecnologia, dominada completamente por algoritmos e processadores de dados. Uma inteligência algorítmica vai comandar essa massa. E nós não vamos ter mais existência. Não vai ter mais existência. E aí, o grande detalhe é o seguinte. Toda essa... a melhor metáfora que a gente encontra é da aranha mesmo, né? É a mosca ali na teia. A mosca está presa numa teia enorme. Não é? E nós vamos ter um algoritmo mestre, com toda certeza. Não é? Por isso que hoje eles estão desenvolvendo, não é, a chamada engenharia ciborgue. Você acha que a China... Não, a China está na frente, a China está na frente, com toda certeza. Com toda certeza, a China já tem experimentos assustadores, viu, Tiba, a esse respeito, de fato, assustadores, a esse respeito. Eu ia até pegar um dado aqui, ó. E aí eu indico para as pessoas, Tiba, porque você vê, né, a gente oferece o curso aqui, tá? E as pessoas falam, a gente tem que estudar bastante. Eu mesmo, para conhecer melhor esse projeto do Homo Deus, do transhumanismo, eu tive que ler o livro de um historiador israelita chamado Harari, que é muito famoso no Brasil, porque ele publicou um livro chamado Homo Sapiens, tal do Harari, e depois ele publicou um livro chamado Homo Deus, e ali ele apresenta toda a evolução até chegar no transhumanismo. Não é? E aí, o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, olha o que diz, olha o que dizem os ideólogos do transhumanismo, que isso eu aprofundo no curso, né? Olha só o que eles dizem. O Homo Deus, quer dizer, o homem-máquina, ele vai ter 3 atributos: a imortalidade, a felicidade e o poder. Não é? A felicidade, porque o Homo Deus ele vai querer o prazer perpétuo, pela via da bioquímica. Isso aqui, eu estou lendo os documentos deles. Não é nem interpretação sua. Não, documento. Diz aqui, a imortalidade, a ciência tem por principal objetivo derrotar a morte e garantir a eterna juventude. O poder, aqui entendido como capacidade de criar e destruir, constitui a coroação da perfeição humana. Não é? Olha só, no futuro, não é? Pode ser que se fundamente mais... inclusive, eles estão dizendo aqui que podem criar... os nossos corpos humanos podem ter vários membros.
A modificação genética. Novos membros. Aí ele diz aqui o seguinte, olha só, isso é muito importante, a engenharia biológica. Os bioengenheiros tomarão o velho corpo do Homo sapiens, porque lembra que a gente está na cosmovisão evolucionista, e, com deliberação, reescreverão seu código genético, reconectarão seus circuitos cerebrais, modificarão seu equilíbrio bioquímico, inclusive farão com que cresçam extremidades completamente novas. E diz mais, agora vão para a engenharia ciborgue, está no projeto deles. Com mãos biônicas, olhos artificiais e milhões de nanorobôs que navegarão por nossa corrente sanguínea, diagnosticarão problemas e repararão danos. Engenharia não orgânica. As redes neurais serão substituídas por programas informáticos com a capacidade de navegar tanto por mundos virtuais como não virtuais, livre das limitações da química orgânica. E aí dizem eles, queremos um só projeto, conseguir a divindade. Sereis como Deus. Isso. Agora, onde entra o marxismo nisso? Aí você vai ler o projeto deles, eles dizem assim, para a única e maior constante da história é que tudo muda. Claro, você muda de réptil para Homo erectus, para macaco de homem, homem para máquina. Tudo muda. E por isso, aí que está o Antônio Negri, a teoria marxista aplicada, entende? Uhum. E aí ele continua. Olha, ele continua. Quando os humanos modernos descobriram que evoluíram a partir de répteis, eles se rebelam contra Deus e já não mais o escutam. Porque se de réptil pode sair um ser humano, o que pode sair de um ser humano? E aí continua. E por que eles querem isso? Para impedir a fome, a peste e a guerra. Isso é o que eles dizem. Mas o que nós estamos tendo hoje? Fome, peste e guerra. Então, o que vai acontecer é uma frustração natural, porque a realidade antropológica ela contempla o espiritual, a alma espiritual, né, que eles ignoram. Né? Eles ignoram totalmente. O homem não tem alma. O homem não tem alma. Então, até mesmo assim, quem nós somos, a nossa identidade, nosso ser, ele está na alma. Tanto que se nosso corpo vai, né, nós permanecemos e nos reconhecemos assim como nós somos, ficaremos assim, nos apresentaremos assim diante de Deus, porque essa é uma realidade espiritual. Já se comprovou de que o nosso cérebro ele é incapaz de guardar tudo que guardamos nele, né? Existe uma dimensão espiritual que aí se encontra, além dos aspectos de sinapse, massa cinzenta, neurônios, enfim, isso eles ignoram. E existe uma doença que é própria da alma e que causa a insatisfação que uma droga é incapaz de curar. De curar, com certeza. Essa ideia materialista, né, imanentista, que nega completamente a dimensão espiritual humana, ela sempre vai dar errada, porque ela pressupõe apenas a matéria. E pressupondo só a matéria, tecnicamente falando, eles podem chegar muito longe. Mas o ser humano vai entrar num colapso, num processo de frustração, que nunca vai dar certo, por causa disso. Claro. Então, aí entra o caos, como você falou. Aí, imagina
O que seria o Isso caos aí. num processo assim? O homem se submete à técnica, à tecnologia avançadíssima, com esses robôs, com tudo isso, e de repente, quando ele está completamente entregue, inclusive em sua liberdade, Com certeza. ele olha para dentro dele e fala assim: que meleca, É isso olha o aí. que eu me tornei, não Isso sou aí. eu, não me reconheço. Não, já não sou eu mais. Quer dizer, são nanorobôs que estão fazendo operações intelectuais para mim. Meu Deus do céu. E, Tiba, eles já não escondem mais, porque tem um senhor chamado... É claro, Tiba, que tem muitas coisas que eu falo no curso. Mas tem um senhor chamado José Luiz Cordeiro. Ele é o CEO do Instituto Milênio, que é um instituto ligado à ONU, que fica na Califórnia, mas ele fala espanhol, ele é um espanhol. E tem vídeos dele, olha só, financiado pela Forbes. Uma grande palestra que ele deu, e as pessoas empolgadíssimas, e ele falando com uma empolgação de que já estão criando robôs que conseguem fazer mais sinapses cerebrais com nanorobôs do que a gente. E que está pronto para ser implementado. Ele já não esconde mais, não treme a cara para falar um negócio desse. Não, porque não tem mais resistência, professor. Não tem mais nada. É porque ninguém já está acompanhando mais. Agora, Então... olha o que eles dizem aqui, ó. Só para a gente terminar, viu, Tiba? Porque eu sei que você deve estar cansado, o pessoal também. Diz aqui, ó. A religião dos dados, ó, que você perguntou, o que vai substituir? Ó, a religião dos dados sustenta agora que todos e cada um de tuas palavras, que os algoritmos te observam constantemente e que lhes importa tudo o que fazeis e sentis. O Google e o Facebook leem seus correios eletrônicos, supervise todas as suas chamadas, suas mensagens. São grandes algoritmos da internet, assim. E você vai ter um algoritmo mestre. Um algoritmo mestre. E diz aqui o projeto dele. Cérebros com ordenadores. Ordenadores como cérebros. A inteligência artificial está preparada para superar a inteligência humana. Meu Deus. É claro. Então, quer dizer, nós vamos abrir mão da nossa liberdade total. Então, tudo vai ficar em rede. Nós seremos unidos não mais em Cristo, mas numa rede, no algoritmo mestre. E alguma coisa disto me lembra esta ideia do anticristo, que é do número, do numérico. Né? Então, vejam, mas isso tudo entendeu? A gente fala melhor lá na questão do curso também. Mas, Tiba, bom, eu tô à disposição, eu não sei se as coisas ficaram bastante claras. Né? O que você falou ficou claríssimo para mim, mas eu que estou sob efeito de remédio, devia até ter falado que eu não... Imagina, foi ótimo. E o professor, pessoal, não está muito bem de saúde, né? Eu tomei um remedinho, mas mas não tem nanotecnologias implantadas no seu corpo para verificar não, graças a Deus, nós temos que... Não tem. Mas a dica do seu curso, eu acho que foi uma excelente dica para continuar essa live, uma continuação, mas claro, mais aprofundado, com detalhes. São 30 horas. Isso, lá eu coloco muito detalhe, Tiba. Vamos lendo os livros de Karl Marx, vamos ler um livro de Gramsci, vamos ler um livro de Negri, aí vamos gravar a questão... Não conhece o professor Leonardo Penitente, gente, ele é um grande estudioso, né, um leitor ávido, é um grande pesquisador, é professor universitário, é um cara assim que desponta mesmo entre os intelectuais católicos hoje no Brasil. Graças a Deus é um presente para nós. É um presente para nós. Não, vocês que são, por favor. Imagina. E quando eu te chamei para essa live, eu sabia que ia ser uma excelente live. Sempre Obrigado, muito querido. Bom. Isso aí é sempre um presente para nós, para as pessoas que acompanham, professor. Muito obrigado. Nada somos sem Deus, né, tio? Obrigado. Obrigado. Vocês é que são grandes exemplos para nós, família linda. Obrigado, tá? Que agradeço. Pessoal, então tá aí, né? Eu passei a live inteira sem olhar para minha câmera. Na verdade, minha câmera tá aqui, ó. Você ficou olhando. Tela. Acho que eu tô vendo você, né? Tô te vendo aqui. Claro, é melhor, tem mais, tem mais,
Legal, minha câmera está aqui. Então, pessoal, na descrição desse vídeo aqui, nos comentários, não, na descrição mesmo, não comentários não, na descrição tem o link que eu coloquei, eu substituí, peguei o link e diminuí ele, né? Coloquei no BitLink. Ah, no BitLink. Obrigado, querido. Para facilitar, tomei essa liberdade, coloquei aqui na descrição do vídeo. Não, vocês. Tá ótimo. Tá bom? Então, quem quiser se aprofundar mais nessa questão da guerra social, né, sobre marxismo, sobre comunismo, desde lá de Gramsci, de Marx, né, de Marx, de Gramsci e vai passando pelas revoluções, por essas etapas. E pegando, inclusive, a teologia da libertação, como é que ela entra nisso aí. Perfeito. Ótimo, que é um braço, sim, do comunismo, desse marxismo terrível. E tá aí o curso, então, do professor Leonardo Penitente. Obrigado, querido. Para quem tem interesse. E é isso aí, pessoal. Muita gente gostou demais, elogiando aqui. Ah, que bom, hein? Live. Graças a Deus. Que bom. Que bom, Deus é bom, né? Aproveitou bem. Que bom, fico feliz de poder trazer junto contigo, Tiba, você me ajudando aqui sempre, poder trazer esses conhecimentos. Mas tem muita coisa, que não dá para abordar numa live. Que bom, né? Que bom que a gente tem possibilidade de se aprofundar através do curso também, né? Então, são presentes para nós. Temos que aproveitar a tecnologia de forma boa, né, professor? Não, pois ela é uma técnica. Toda a técnica em si, eu posso usar um garfo, que é um instrumento técnico, para levar comida à minha boca, para facilitar. Eu posso usar para matar uma pessoa. E é o que eles estão fazendo. Eles vão nos matar. Não vai demorar muito tempo, nós vamos chegar numa era pós-humana. Pós-humana. Já se fala disso. No pós-humanismo. Já não tem mais humanismo. Já não tem mais humano. E aí sim, você quebra totalmente o vínculo. É a coisa mais satânica possível. Meu Deus. É a coisa mais satânica possível, porque já não tem vínculo. Um homem que tem o cérebro todo comandado pelo computador, porque é verdade que nós somos feitos de alma, mas enquanto vivemos nesse corpo, a alma opera através do cérebro. Em grande parte das vezes. Claro. Se o cérebro está quebrado por nanorobôs, você vai ter problema. Sim, estamos vivos, né? A vida está aí. Você vai ter problema. Estamos vivos, esse vínculo mesmo. Nós não temos, inclusive nem temos um corpo, nós somos um corpo, né? Nós somos um corpo, somos um corpo, né? Não somos parte, eu sou parte, isso, parte aquilo. Não, eu sou um inteiro. Claro. Corpial, assim, inteiro. Mas é isso. Tá ótimo. Então tá. Muito obrigado, querido amigo. Pessoal, vocês, obrigado mesmo. Obrigado, Tiba, querido. Vamos nos falando sempre, tá bom? A gente vai... Obrigado por sua generosidade, seu coração tão amplo. O que a gente tem que rezar, sabe o que é? Para que a consagração da Rússia seja... dia 25. Isso. Isso. E possa cumprir os requisitos. Porque eu estou vendo que algumas dioceses já estão se unindo com grupos o CELAM, por exemplo, se uniu ao Vaticano, com toda a América Latina, para fazer a consagração também. E você sabe que parece que o bispo da Rússia também. Aí é um bom sinal. Vamos torcer para que até lá o mundo todo, né, para que os bispos estejam em união com o Papa, para que aconteça a consagração conforme Nossa Senhora pediu. É verdade, Tiba, nós temos que evitar mesmo. Essa é uma guerra muito covarde que existe hoje, porque as armas são de longo alcance. Não é como antigamente, realmente tem que parar com isso. Com a graça de Deus. Vamos rezar juntos, então, junto com o Santo Padre. É isso aí. Um abraço. Obrigado, querido. Um abraço na Dé nos meninos. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Tiba. Deus te guarde. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau, pessoal.